Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Essa semana no grupo do Ixam Online, eu postei para os irmãos um texto pedindo que cada um viesse no meu WhatsApp particular e expressasse ali a sua opinião a respeito do retorno aos cultos, né? Nós pensamos de início com a nova portaria do governo, de que talvez no próximo domingo, né, agora, do dia 21, poderíamos voltar a ter os nossos cultos presencial ali na igreja. Inclusive, quinta-feira, que foi feriado, eu estive lá na igreja, instalei um lavatóriozinho, uma pia, até mandei a foto para os irmãos. Compramos o aparelho de medir a temperatura, que é exigida pelo governo. E depois íamos colocar ali, como vamos colocar, as cadeiras distanciadas, uma mesinha ali fora, para quem tiver aferindo a temperatura das pessoas que estão entrando, também pudesse higienizar com álcool em gel, né? A gente ia estar com ele ali disponível. Pois é o seguinte, e eu tenho recebido, não de todos, mas de uma grande parte já, eu coloquei para que votasse se estavam de acordo o retorno agora dia 5, que seria o próximo domingo, ou, aliás, dia 21, que seria o próximo domingo, ou 5 de julho, mês que vem. E a grande maioria está optando que seja dia 5 de julho, porque ali na Samambaia, como vocês sabem, Samambaia, Ceilândia, e aqui próximo de nós a cidade estrutural, o negócio está forte ainda, né? E dizem que ainda é no final do mês que vai ter o pico dessa pandemia aí. A gente não sabe bem o que vai acontecer. Então, a princípio, estamos programados para voltar no dia 5 de julho do mês que vem. Só se houver uma mudança radical, se houver realmente um consenso de todo mundo, voltarmos antes. Mas, a princípio, hoje é 14, com mais 7, 21, com mais 7, 29, ou seja, tem mais 2 domingos desse mês de junho, e o dia 5, que seria o domingo, primeiro domingo do mês de julho, próximo mês. E isso está definido já, acredito que não vai ter mudança. Mas, enquanto isso, permaneçamos fiéis ao Senhor e que o vosso ânimo, que o vosso espírito esteja firme aí com o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente tem se preocupado, eu tenho falado das últimas ministrações, e eu tenho visto aí em outros pastores ministrando aí nos seus cultos online, a grande preocupação que está no momento da liderança da igreja, dos pastores, da membresia, a respeito desse ânimo espiritual, né? Esse desânimo que muitas pessoas automaticamente vão tendo, né? A gente entra numa zona de conforto, não tem mais aquele hábito, aquele costume da gente estar aí na igreja todo domingo, quinta-feira, ver os irmãos, congregar ali, é algo que a gente tem como uma missão no reino de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para estarmos congregando em unidade com os irmãos. E isso não vem acontecendo há 3 meses, né? E vai se alastrar mais um pouco, vai durar mais de 4 meses, então. E hoje eu vou falar sobre esse desânimo espiritual, né? Na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, eu vou ler para os irmãos aqui. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Ou seja, o desânimo espiritual, o desânimo de estar congregando na casa do Senhor, esse desânimo ele é um perigo para a nossa vida. A gente tem que vigiar, e uma maneira da gente não desanimar de qualquer coisa é estar sempre fazendo. Ou seja, se você está trabalhando, vai trabalhar de segunda a sexta, e você precisa daquele trabalho, você tem um horário para cumprir ali no teu trabalho, o horário que você chega, o horário do almoço, o horário que você sai, e ali você está naquela rotina, está naquele ânimo com o teu trabalho. Quando você tira um mês de férias, e aí é normal isso, dá aquele desânimo na pessoa.
Poxa vida, hoje é domingo, amanhã é segunda, já vou ter que voltar, acabaram-se as minhas férias e tudo. Muitas pessoas vão assim um pouco desanimadas e outras não. Outras têm até, dependendo do trabalho que fazem, né, da importância que é aquele trabalho na vida da pessoa, ele até já fica contando os dias para voltar. Eu queria voltar logo, eu me dou bem no meu trabalho, aquilo ali é bom, eu faço o que eu gosto e tal. São duas coisas distintas, dois contextos diferenciados aí. Mas na vida espiritual é mais ou menos assim. Se você está ali friamente, você está sem se aquecer com os irmãos, se o seu ânimo está abatido, se você está desanimado, a tendência a você esfriar e desviar-se da fé, ela é muito grande. Para isso você tem que buscar força no nosso Deus e força na palavra de Deus. O ânimo para o nosso desânimo vem do Senhor Jesus. Isso aí é algo que a gente tem que ter no nosso coração. Tem uma outra passagem muito interessante que está lá em Deuteronômio 25, do versículo 17 ao 19. Eu vou ler para os irmãos, para a gente entender a questão do desânimo. Como que o desânimo deixa as pessoas? O que o desânimo faz? Como é prejudicial o desânimo espiritual ou o desânimo de qualquer natureza na nossa vida? Diz assim o texto, Deuteronômio 25, 17 a 19. Lembra-te do que fez Ameleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Preste bem atenção nessa palavra retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavam, preste atenção mais nessa outra palavra, abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Ameleque debaixo do céu, não te esqueça. Aqui esse texto eu achei duas coisas muito interessantes. Quando estamos desanimados, o inimigo nos pega na retaguarda. Aquele povo estava saindo ali, em retirada do Egito, rumo à terra prometida, a terra da promessa. Mas no meio daquele povo havia pessoas desanimadas. No nosso meio hoje tem pessoas desanimadas. E não é para menos com esse afastamento social, com essa mudança brusca de vida. É como se nós saímos ali da igreja e estamos no caminho de volta para nossas casas. Estamos confinados dentro de casa. E aí vem esse desânimo. E no nosso meio também, hoje, há muitas pessoas desanimadas. E não é para menos com essa pandemia que está aí. A gente saiu do foco, saiu do caminho de volta para casa. Não estamos podendo mais congregar, não estamos podendo mais nos reunir. E esse desânimo ele é perigoso para a nossa vida. O inimigo pegou aquele povo pela retaguarda. Aqueles que estavam abatidos e desanimados. O próprio Jesus, ele é quem nos anima. O ânimo vem do Senhor, o ânimo vem do próprio Senhor, do próprio Deus. Nós, por si mesmos, não temos essa capacidade de nos animar. A gente pode até ver uma cena, uma coisa agradável, uma coisa feliz que aconteceu conosco. Por aquele exato momento, em reação àquilo que aconteceu de bom, a gente tem um ânimo, tem uma alegria. Mas o ânimo espiritual que vem da parte do Senhor, só Ele pode nos dar. Então, para isso, não podemos viver uma vida de desânimo. A gente tem que procurar o caminho do Senhor, procurar no Senhor Jesus esse ânimo. E Ele tem promessa para aqueles que têm ânimo de espírito. A promessa é a terra prometida para você e para mim. A promessa é a vida eterna. E se nós não mantivermos esse ânimo, nós não vamos conseguir alcançar essa promessa na nossa vida. Então vamos buscar ânimo na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus aí na sua casa. Escolha todo dia um texto aí e leia esse texto. Medite bem forte mesmo na palavra. Imagine-se que você está ali na igreja, ouvindo uma ministração, um louvor com os irmãos, um momento de oração. Tira um tempo de oração aí na sua casa, onde você estiver, para que esse desânimo, para que essa moleza espiritual não te afete. Porque nós vamos passar ainda por praticamente um mês ainda,
vai findar em 4 meses sem podermos congregar, sem podermos nos tocar, sem poder sentir ali o calor um do outro, sem poder estar no mesmo ambiente louvando ao único Deus, ao Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração, coisa que faz falta na nossa vida. Eu estou completando 24 anos ali, 24 anos juntamente com a minha esposa, nós nos convertemos ali na Samambaia, descemos as águas do batismo ali, não congregamos em outra igreja até então, sempre ali naquela igreja, com os irmãos ali, muitos já passaram, estão em outras congregações, outros vieram, saíram, outros estão chegando e chegarão outros, e vai sempre tendo esse renovo, tendo esse ciclo de mudança, de trajetória das pessoas. Mas ali a gente está e a gente aprende a amar e conviver com todos que ali estiveram, com todos que ali estão, e o Senhor nos dá graça para receber os que porventura chegarem ali. O Salmos 34, versículo 18, fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A palavra do Senhor diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. E um coração quebrantado faz muito efeito na presença de Deus. Ou seja, se você está oprimido, se você está com seu coração quebrantado, apertado, afligido, peça ânimo ao Senhor, porque o Senhor vai te dar ânimo. Não permita que esse desânimo venha te abater, não permita que esse desânimo venha te afastar do Senhor Jesus. Mesmo que estejamos afastados da congregação, do templo, de estarmos ali em unidade com os irmãos no mesmo ambiente, jamais estamos afastados do Senhor. Eu jamais estou afastado de vocês, nem vocês de mim, porque nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. É esse Espírito Santo que nos traz ânimo, que nos traz alegria. Jesus, ele prega tanto esse ânimo, e ele mesmo fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Então esse ânimo, essa alegria, ela vem do Senhor Jesus. Não deixe o inimigo te pegar desanimado, porque se ele pegar você pela retaguarda desanimado, se ele te pegar pela tua fraqueza, ele vai te levar ao chão, ele vai te detonar, ele vai acabar com a tua vida, e você vai ter dificuldade para se colocar de pé novamente, e muitos são os que não conseguem levantar de onde caíram. E isso é muito triste, isso é muito perigoso. O inimigo está aí para nos pegar nesse desânimo. E é tão forte essa palavra de ânimo, que eu me lembro daquela passagem do cego de Jericó, quando ele clamava por Jesus, e Jesus ouviu ele clamando, e mandou os discípulos irem lá chamar o cego. E o que o discípulo falou? Olha, o mestre está te chamando, o Senhor está te chamando. Põe-te de pé e tenha ânimo. Olha só. Mesmo antes dele ser curado, os discípulos já decretaram para ele ter ânimo. Ele tinha que se animar para se colocar de pé. Ele tinha que se alegrar para poder ter o encontro, para ser tocado por Jesus, para receber o milagre da parte de Jesus. Porque se ele não se levanta, se ele não dá ouvidos ali a palavra do discípulo, se ele, a ordem, o comando do discípulo de se levantar, de ter ânimo para encontrar com Jesus. E quando ele foi encontrar com Jesus, ele foi curado. Se ele não tem tido essa postura, ele não teria recebido a bênção. Se nós não tivermos a postura de estarmos animados na presença de Deus, provavelmente muitos de nós não voltaremos ao que era antes, se a gente não buscar esse ânimo de Jesus. Agora, se nós buscarmos o ânimo do Senhor, se deixarmos esse desânimo para trás, nós vamos voltar muito mais forte do que saímos, porque a gente vai voltar com aquele desejo, aquele ânimo renovado da parte de Deus, para remar o que foi deixado para trás, para conquistar o que está para frente, para sermos mais unidos uns com os outros, para chorarmos uns com os outros, alegrarmos uns com os outros, para carregarmos a cruz uns dos outros, para fazer a vontade de Deus ali, naquele grupo, ali naquele local. Isso nós temos que fazer. E eu acredito que isso está acontecendo.
essa saudade de colocar os olhos nos irmãos, de ver os irmãos ali lado a lado, de tocar nos irmãos, de ouvir a voz ao vivo ali dos irmãos, de estar naquele mesmo ambiente. Eu sei que esse momento vai estar sendo assim muito cogitado na nossa vida, para aqueles que ainda não perderam o ânimo de Jesus. E se você não está tendo esse ânimo, põe o seu joelho no chão, ore a Deus e receba uma palavra de força. Receba agora o ânimo da parte do nosso Deus. Jesus está te devolvendo o ânimo. Jesus está te renovando, está te restaurando, está tirando de ti toda a fadiga, toda a moleza, toda a fraqueza espiritual na sua vida. E nesse momento Ele está te fortalecendo, mesmo aí na sua casa, mesmo sem você ter comunhão ali, unidade com os irmãos, presencial. Mas o Senhor Jesus, o mesmo Deus que um dia te levantou, um dia te colocou de pé, um dia te resgatou das mãos do maligno, um dia que você estava, não era só desanimado, você estava derrotado. A palavra de Deus diz que nós estávamos no mundo da escuridão, perdidos, e fomos encontrados pelo Senhor Jesus, pela sua maravilhosa luz, e fomos resgatados, comprados a preço de sangue. E hoje podemos compartilhar do mesmo ambiente com Ele, do mesmo Espírito com Ele, do mesmo amor com Ele e do mesmo ânimo com Ele. Que o Senhor te anime cada dia mais, que o desânimo que possa estar sobre a sua vida caia por terra agora em nome de Jesus. Que você possa ser restaurado e renovado, para que naquele dia 5 de julho, se assim for, você chegue ali dando gritos de alegria, como o cego de Jericó, com certeza gritou e se sentiu alegre e animado por voltar a enxergar. Que nós possamos voltar a ter a comunhão uns com os outros, ali naquele local também. E como hoje é domingo, temos aqui a ceia do Senhor. Hoje quem está compartilhando comigo aqui é a primeira dama, Dona Beta, a pastora Beta. Pegue o pão, minha irmã, compartilhe comigo aqui. O Gabriel vai entrar só mais tarde na edição do vídeo, meu cameraman. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a 28, a gente sempre faz menção da ceia do Senhor, usando essa referência. Que o Senhor Jesus, na noite foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Jesus venha, bebamos do cálice. Glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo distante dos meus irmãos de corpo, estamos unidos pelo mesmo Espírito, Teu Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador, aquele que o Senhor um dia prometeu que deixaria conosco, que nós pudéssemos permanecer ali em Jerusalém, que o Senhor deixaria o Espírito Santo Consolador. Nós estamos hoje na nossa Jerusalém aqui, nós permanecemos nas nossas casas, não podemos estar ali no templo ainda, mas creio que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Que o meu irmão e a minha irmã aí na sua casa receba essa comunhão, receba esse partir do pão, esse amor da parte do Senhor Jesus. Que você possa ter um ânimo maravilhoso, que você receba o ânimo da parte do Senhor, que o desânimo caia por terra agora na sua vida e na vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a consolação desse Espírito esteja com você, com sua família, com a minha família, com toda a nossa igreja, para todo sempre. Amém. E em breve estaremos juntos, em nome de Jesus.